Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco e Ele certamente está aqui. Quero cumprimentar os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo também pela internet. Sejam bem-vindos aqui à casa de Deus. Você aí e nós aqui estamos conectados pela adoração. De maneira muito especial, o nosso irmão Francisco, lá do Ceará. Receba nosso abraço, nosso carinho também, viu, amigo? Você está entre irmãos, está entre família. Irmãos, mais uma vez, mais uma quarta-feira. A quarta-feira é isso mesmo. Quarta-feira é para a gente pedir, a gente clamar a Deus, a gente buscar a Deus juntos. E aí, quando nós colocamos para fora, a gente desabafa, a gente coloca a situação nas mãos de Deus. E certamente Deus, como Ele é um Deus de amor, de misericórdia, Ele nunca deixa passar desapercebido uma necessidade de seus filhos. Então, estamos aqui juntos nesse motivo, nessa missão, né? Muito bem, pode colocar para mim, João, por favor, já está aí? Ok, o poder de Deus, quer dizer, o poder que move a Deus. Isso aqui é interessante, né? O poder que move a Deus. Eu vou falar sobre oração. Nós não estamos no culto de oração, então nada mais apropriado do que nós fazermos uma pequena reflexão sobre o poder da oração. O título já é autossugestivo. O título já nos dá, na próprio título, a resposta. Qual é o poder que move a Deus? A oração. A oração faz com que Deus mude de ideia, inclusive. Nós estamos estudando lição na escola sabatina, nós vimos lá Moisés, Deus falando assim para ele: Moisés, eu vou destruir esse povo e de você farei uma grande nação. Longe de ti fazer tal coisa, Senhor. Porque os egípcios irão dizer que o Senhor tirou o seu povo de lá para matá-los na face da terra e nos altos da montanha. Então não faça isso. E diz a Bíblia que o Senhor mudou de ideia. Porque a comunhão de Moisés, a oração de Moisés tocou o coração de Deus. Então o poder que move a Deus. Olha só, vamos avante aqui. Olha o que Ellen White vai dizer. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar nós, mas eleva-nos a Ele. Eleva-nos a Ele. Olha que coisa bonita, não é? É isso aí. A oração é justamente uma conversa franca, amigável, próxima, íntima e profunda com o Criador. É você se derramar diante de Deus nas suas perplexidades, frustrações, tristezas, sofrimentos, mas também a alegria e felicidade de estar na presença dele. É abrir do coração ao amigo e se aproximar dele. É isso. Deus, ele te conhece, ele me conhece, ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, não pense você que você vai estar trazendo alguma informação inédita para Deus a respeito de si mesmo, da situação que você vive, porque Ele conhece cada um dos detalhes da nossa vida. Então Ele sabe. Nós temos um hino muito conhecido entre nós: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui alguns tipos de oração que é importante nós levarmos em consideração. Vários tipos de oração. Tem aquele tipo caracterizado pela adoração, pela confissão, pelo agradecimento, pela súplica. É claro que você pode fazer uma oração somente baseada na adoração, ou qualquer um desses tópicos. Né? Você pode fazer uma oração só para confessar seus pecados, mas você pode fazer uma oração englobando esses 4 pontos aí, que não faz mal nenhum. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 148. Salmo 148 não vai ser projetado, então vou pedir que você abra comigo lá, para que nós possamos meditar junto nesse salmo, salmo pequeno. Nós vamos ver aí uma oração caracterizada aí fortemente pela adoração. No Salmo 148 é uma oração caracterizada aí pela adoração. Olha que coisa linda esse salmo. O salmo tem 14 versos e diz assim, ó: Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus
e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados e o estabeleceu para sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Olha, essa é uma oração baseada única e exclusivamente na adoração. Você não ouve aqui o salmista fazendo pedido algum, somente expressões, aclamações de louvor a Deus. E ele conclama que todos louvem ao Senhor, desde os velhos, os moços, as donzelas, as moças, até mesmo a neve, o sol, a lua, os outeiros, as montanhas, as planícies, os animais, todos louvem ao Senhor. Por que que todos devem louvar ao Senhor? Por uma simples razão, porque Ele é digno de adoração, porque Ele é poderoso, irmãos. Ele é grande e poderoso, Ele é o nosso Criador. Eu fico muito motivado em adorar a Deus, porque Ele é o meu Criador. Mas não é somente porque Ele é meu Criador que eu me sinto motivado a adorá-lo. Eu o louvo porque eu dependo dEle. Eu não consigo sobreviver sem Ele, nem um minuto, nem um segundo. Por isso eu o louvo. Ele é Deus poderoso, tem a cargo muitas coisas para fazer, mas Ele toma tempo para ouvir a minha oração, num ser tão pequeno e insignificante como eu. Então Ele merece homenagens, louvor e adoração, e você pode orar somente louvando. É um tipo de oração. Ok? E também você pode orar fazendo confissão. Vamos ao Salmo 51? Salmo 51 é conhecido de todos nós, é a confissão que o salmista Davi faz depois que ele cometeu aquele terrível pecado com Betseba, né? Olha o que diz lá, Salmo 51, a partir do versículo 1, nós não vamos ler todo o Salmo, somente alguns versos, para você ver que linda a confissão que ele faz aqui nesse Salmo. Diz assim, ó, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Olha que coisa interessante, podemos parar por aí. Você ouve aqui esse pedido de misericórdia, de perdão, de purificação, e ele aqui confessa a Deus. O próprio salmista fala, quando eu calei os meus pecados, secaram-se os meus ossos dentro de mim. Então nós precisamos confessar, botar para fora, dizer para Deus aquilo que nós cometemos de errado e pedir a dele a sua misericórdia. Essa é uma oração boa a se fazer, quando você confessa seus pecados a Deus. Agora, existe uma outra oração, que é a oração do agradecimento. Isaías 12, vamos lá no Isaías. Olha que interessante esse texto de Isaías. Como que é caracterizada pelo agradecimento aí. Ó. Isaías 12 é o menor capítulo de Isaías. Tem somente 6 versículos. Não dá para a gente lê-lo todo. Olha só o que diz aí. Ó. Orarás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia,
Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exalta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Coisa linda, que oração maravilhosa de agradecimento. Olha, eu quero dizer para você que tem muitas coisas que desagradam a Deus, viu? Pecado, iniquidade, injustiça, mas uma coisa é terrivelmente degradante para Deus, é a ingratidão. Quem não agradece não merece a bênção que recebe. Agradece porque a bênção desce. E outro tipo de oração é a oração caracterizada pela súplica. E se você for no dicionário, você vai perceber lá, vai ler a definição de súplica. Súplica é ser um suplicante, é rogar, é prostrar rogando, diz lá o dicionário. É prostrar. O que é súplica? Prostrar rogando. Isso é súplica. É muito mais do que um mero pedido descuidado. É muito mais que isso. É colocar a testa no pó e clamar e suplicar a Deus pelas bênçãos, porque a esperança está na resposta de Deus e Deus sempre ouve as nossas orações. Muito bem, Hebreus Evangélicos, página 254, 255, Ellen White vai dizer assim, ó, a oração é a respiração da alma e o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Aquele que não ora é fraco, aquele que não ora é tenro, aquele que não ora é levado por qualquer vento de conflito e dificuldade, não permanece, não tem firmeza. A oração é a saúde da alma. Não dá para você sobreviver um único segundo sem você orar a Deus. Pastor, quanto tempo eu devo orar? Ora sem cessar. Não porque você vai ficar de joelhos o tempo todo, não. Você pode manter uma atitude de oração o dia inteiro. Dá para orar dirigindo, dá para orar conversando com alguém, dá para orar enquanto faz comida, dá para orar enquanto toma banho, ou onde você quiser, tenha uma atitude de oração. Fale com Deus, leve para Ele as causas da sua alma e eu tenho certeza que Ele ouvirá a sua prece. Porque Deus tem que cuidar de nós, né? Olha só, que legal isso aqui, ó. Deus vos deu o direito de apoderar-vos dele pela oração da fé. Uau! Apoderar-nos é um direito. E Deus foi quem nos deu esse direito de nos apoderarmos dele pela oração da fé. Oração que crê é a própria essência da religião pura. O segredo do poder é para todo cristão. Aí ela continua. A oração é uma necessidade em nosso trabalho pela salvação de almas. Só Deus pode promover o crescimento da semente que semeamos. Então, é isso. O segredo de tudo está na oração. Mas, pastor, como que nós devemos orar? Vamos a esse texto aí que nos ajuda a entender como que nós devemos orar. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 9, o Senhor Jesus nos dá uma indicação maravilhosa de qual é a oração eficaz. Capítulo 6, versículos 5 e 6, ali a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes mesmo de que lhe peçais. É isso. Então a oração é essa. A oração é você, no seu íntimo, no secreto do seu quarto, com a porta fechada, você e o seu Pai Celestial. É ali que você derrama a sua oração.
os seus pedidos perante o eterno Deus que está te ouvindo. E eu quero dizer para você que não é você repetindo as palavras ou multiplicando as palavras que você vai ser ouvido, não. É você abrir o coração e derramar perante Ele ali as suas súplicas, né? Pastor, por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar? E aí vem uma outra pergunta. A oração faz Deus mudar de ideia? Bom, você se lembra da história de Moisés, eu já dei uma indicação. Deus tinha interesse, quer dizer, Deus queria que o povo fosse fiel em todo o tempo e que esse povo entrasse na terra prometida. Não era a intenção de Deus que aquele povo voltasse e vagueasse pelo deserto mais 40 anos, não. Era para eles entrarem na primeira tentativa. Mas por causa do pecado desse povo, eles voltaram para o deserto. E de tanta dureza do coração, um povo de dura cerviz, tanta maldade, tanta incredulidade, Deus chegou um momento e falou assim, olha, eu vou ter que dar cabo desse povo. Não dá para permanecer com esse povo desse jeito. Aí Moisés faz um apelo para Deus, faz uma oração de intercessão pelo povo. E a base do apelo de Moisés está aí, ó. Os israelitas são o povo de Deus, ou seja, você não vai destruir qualquer povo, você está destruindo o seu próprio povo, Senhor. Cuidado, Senhor, porque as pessoas irão dizer coisas terríveis a seu respeito, porque vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-los no deserto. Lembre-se das suas promessas, Senhor, que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó. É a descendência deles que o Senhor prometeu essa terra, não a minha descendência. É a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Lembre-se que o Senhor não é assim, o Senhor é maravilhoso. O teu caráter é um caráter maravilhoso, um Deus de amor, de misericórdia, que perdoa a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Até 1000 gerações daqueles que me amam, né? Lembre-se da sua misericórdia. Essa foi a base da oração e da intercessão de Moisés. E isso fez com que Deus mudasse de ideia. E aí Ellen White vai falar no Grande Conflito, página 525, faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não otorgaria se não pedíssemos assim. Se você não orar e pedir, Deus não vai dar. Tem coisas que Ele não dá se você não orar e não pedir. Então, faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não otorgaria se não pedíssemos assim. É lá no Testemunhos, volume 5, página 452, ela vai dizer: oração move o braço da onipotência, aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador operará a favor do seu povo se este lhe suplicar com fé. Uau, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Estou lembrando uma história aqui, mas é um outro contexto. Mas olha só, também no Testemunhos, volume 1, página 121, vai dizer assim, ó, vi que toda oração elevada ao céu com fé, por um coração sincero, será ouvida por Deus, e aquele que dirige a petição terá a bênção quanto mais dela necessitar, e excedendo ela muitas vezes as suas expectativas. Olha, muitas vezes suas expectativas. Não se perderá nenhuma oração feita por um santo fiel, se feita com fé, por um coração sincero. Nossa, que coisa extraordinária. Vamos pensar um pouquinho nessa declaração? Vamos pensar? Não vamos ler somente, vamos meditar um pouquinho. Vi que toda oração elevada ao céu com fé, por um coração sincero, será ouvida por Deus. Então, toda oração que eu e você fizermos com fé, não cairá desapercebida. Deus ouve essa oração. E aquele que dirige a petição terá a bênção quando mais dela necessitar. E excedendo a ela, muitas vezes, as suas expectativas. Quantos filhos Ana pediu? Por quantos filhos Ana orou chorando a Deus em oração pediu? Quantos? Quantos ela recebeu? 6. Se não me fala a memória, 6. Samuel mais 5.
Olha que coisa extraordinária. Às vezes a gente pede o que cabe aqui nas nossas mãos, ó. E Deus tem coisa muito maior para nos dar que não cabe nas nossas mãos. Ele tem mais coisas a nos dar. E é cedendo ela, muitas vezes, as suas expectativas. Não se perderá nenhuma oração feita por um santo fiel, feita com fé, por um coração sincero. Louvado seja o nome do nosso Senhor por essa grande promessa e maravilhosa promessa que Ele nos faz. Você que está em casa, eu não sei o que tira o seu sono à noite, eu não sei qual é a petição que está no teu coração, saiba que se você fizer conhecidas a Deus as suas necessidades, não que Ele precise disso, porque Ele já sabe, mas se você exclamar, se você dizer isso em oração ajoelhado, confiando no Criador, Ele vai estar ouvindo a sua oração. E quanto mais você necessitar dessa bênção que pede, ela será satisfeita na sua vida. Então, podemos acreditar, podemos concluir que esse Deus é um Deus que ouve as orações. As orações. Coisa linda, né, irmãos? Ou seja, nós não estamos sozinhos a lutar nesse planeta. O Senhor Deus está conosco. Se você pega uma caneta, imagine que essas três paredes, essa parede, aquela parede e essa parede. Imagine que isso aqui seja a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, onde está o nosso planeta. Se você pegar a ponta de uma caneta e fizer assim, ó, nessa parede aqui, ó, aquele pontinho que duvido que daí você enxergaria, é o nosso planeta. É o nosso planeta. Eu não estou exagerando, não, mas eu estou até sendo nós só no sistema solar. Se você for de Saturno para cá, a NASA mandou uma sonda para lá, a sonda Cassini, e ela virou para a Terra e tirou uma foto lá de Saturno. De Saturno para cá, aí tirou a foto. A foto, o planeta Terra parece um pontinho aqui, ó. Um pontinho. De Saturno, você falou bem. Estou nem falando nada da Via Láctea. Mas estou dizendo aqui, ó, imagine isso aqui, seja a nossa Via Láctea. O que é esse pontinho dentro desse universo? Não seria mais fácil Deus fazer assim, ó? Virar pó? Ou então ele fazer assim, ó? Apaguei. Agora, o que é nosso planeta diante desse universo? Nada. E o que nós somos dentro dele? Agora, você fica pensando assim, quem sou eu? Quem são os meus pais? Para que Deus me considere tanto assim? Para que Ele pare para ouvir a minha oração? Quem sou eu? É por essa razão que eu e você precisamos sempre louvar e exaltar, bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Porque se nós fôssemos santos, perfeitos, e Deus nos ouvisse, teríamos muito motivo para adorar a Deus. Agora temos 1000 motivos a mais, porque nós não somos santos, somos pecadores, somos maldizentes às vezes, e mesmo assim Deus nos ouve a oração. E por nos ouvir a oração e ter tanto interesse genuíno por nós, Ele é mais digno de louvor ainda. Então, queridos, eu não sei qual é o problema, qual a dificuldade que você tem no coração, pois clame a Deus, Ele está te ouvindo. E no momento que você menos esperar, Deus vai te satisfazer a necessidade que tu está colocando diante dele. Esse é o meu sincero desejo de oração em nome de Jesus para você e para todos nós. Amém. Vamos cantar, né?